convidado hoje aqui, são 8 horas e 1 minuto. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o empresário Amaro Salles. A gente vai repercutir aqui as últimas decisões da Justiça em relação ao PROAD, aliás, PROED não existe mais, PROED, que é o Programa de Estímulo Industrial, não só as decisões da Justiça, mas também o anúncio de grandes empresas como a Vicunha de suspender investimentos por conta da insegurança jurídica desse momento. Bom dia, doutor Amaro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96, Gerlane. Diógenes, a gente fica assustado, porque a cada dia que passa a gente vê essas decisões, a gente vê a tomada de posição dos municípios, e as empresas não são bonecos de brincadeira, Diógenes. Nós temos responsabilidade. Por que é que o senhor diz isso? Porque a forma como está sendo tratada, eu tenho visto aí prefeituras fazendo alegações de que elas não têm nem repercussão do PROED, e diz que perdeu recurso. Aí agora você veja a Prefeitura de Natal dizendo que não vai fazer a operação tapa-buraco porque vai perder recurso. Então eu vejo como é que fica a situação das empresas que tem funcionário, que tem acionistas, que tem fornecedores. Como é que fica a situação dessas empresas? Então, quando uma empresa como a Vicunha vem fazer uma manifestação dizendo que vai desinvestir, vai deixar de investir 50, 100 milhões no estado do Rio Grande do Norte, isso nos preocupa, porque enquanto ela estiver fazendo investimento, ela poderá perder capacidade de competitividade. Mas na hora que ela disser que vai embora, Diógenes, aí são empregos que serão deixados no caminho. Então, essa preocupação da Federação das Indústrias é em participar ativamente em defesa dos interesses dessas indústrias. Só a Vicunha vai suspender investimentos? Eu pergunto isso porque ontem, numa entrevista com o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, ele me disse que uma empresa, por exemplo, de refrigerantes que viria da Paraíba não vem agora por conta dessa insegurança jurídica. Alguma outra empresa anunciou desinvestimento? Diógenes, a gente tem participamos em São Paulo mês passado, junto com o governo do estado, um programa para atrair empresas do sul e sudeste para que pudessem vir para o Rio Grande do Norte. Mas na hora que você tem decisões como essa que foram tomadas aí pelas prefeituras em acionar o PROED, quase 40 prefeituras, né? E você vai dizer assim, como é que eu vou trazer uma empresa que ela tem benefício fiscal em São Paulo, em Goiás, em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, e vem para o Rio Grande do Norte para não ter esse benefício? Como é que ela vem? Porque o PROAD não existe mais, legalmente ele não existe mais, o PROED está sendo contestado. Então essa empresa não vem aqui fazer investimento de 100, 200 milhões para que ele não possa ter a garantia de que terá competitividade com o benefício fiscal. Então eu diria a você que nesse momento nós estamos num impasse. O impasse das empresas que foram convidadas para vir para o Rio Grande do Norte e as que realmente já aqui estão. Você tem um exemplo de grandes companhias como Três Corações, Vicunha, Guararapes, empresas de porte que só aí emprega mais de 10 mil pessoas. E se essas empresas disserem assim para amanhã, não estouram mais no Rio Grande do Norte, quem é que vai abrigar esses empregos que nós temos? Tão sacrificados. Você já imagina, o Rio Grande do Norte já tem 300 mil pessoas desempregadas de hoje. Hoje, a gente tem a preocupação em gerar mais emprego. E aí, a gente fechar os postos de emprego. Então, eu acho que num momento como esse, deveria esse diálogo que está sendo feito na Justiça, a contestação na Justiça, deveria sentar-se governo, prefeitura, para que a gente pudesse, inclusive o que estranha é porque já foi feito 2 acordos entre o governo do estado e as prefeituras e depois não vale nada, então não é acordo. Então se é para não cumprir, é melhor não conversar, mas eu ainda insisto que entre a briga entre governo e prefeitura, as indústrias estão sendo as mais prejudicadas. A FIERN defende o emprego, defende o desenvolvimento econômico e defende a permanência dessas empresas aqui no estado. Um estado que já é tão desindustrializado, ele precisa atrair empresas para que fiquem aqui e gerem emprego e gerem renda. Gerlane Lima. Bom dia, Amaro Salles. O senhor falou aí algumas empresas que são vinculadas ao PROED e em relação ao desemprego. Mas no total são quantas empresas vinculadas ao programa aqui no Rio Grande do Norte e qual seria o prejuízo, não só em termos de desemprego, mas financeiro também? Gelano, deixa eu dizer a você e aos ouvintes da 96. O PROAD, antes ele gerava em torno de 40 mil empregos quando ele foi criado, tá?
Hoje o Proed abriga em torno de 22 mil a 23 mil empregos diretos, tá certo? Eu estou falando de empregos diretos. E claro que nós está encolhendo essa quantidade de empresas que vem em função de uma série de demandas, onde as empresas perdem a competitividade, ela vai embora, ela fecha, ela deixa de ter esse atrativo, porque a Paraíba, Pernambuco e Ceará tem um programa de incentivo fiscal. Diariamente eles estão na ansiedade de trazer essas empresas para os seus estados. Estão bem agressivos. Estão bem agressivos, isso hoje é feito no mercado de compra e venda. Você sabe que o mercado ele é cruel. Se você não tiver competitividade, ele vai embora, então ele deixa de se vender, deixa de gerar recurso. Então, Gerlana, atendendo a sua pergunta, eu diria a você que está encolhendo a empregabilidade na questão da indústria do Rio Grande do Norte. Agora, o que o governo, a governadora Fátima, quando assumiu o governo, ela se comprometeu de tornar atraente esse benefício fiscal, que antes era um benefício financeiro, inclusive causava até alguns questionamentos legais, que foi isso o motivo maior em que fosse feito a modernização do Proed, e a Federação das Indústrias, junto com o governo, junto com as indústrias, desenharam um modelo para que pudessem permanecer no Rio Grande do Norte. Então, quando a gente tem hoje 120 empresas hoje que estão no Proed, essas empresas geram em torno de 22 mil a 25 mil empregos diretos e uma renúncia fiscal em torno de 250 a 300 milhões por ano. Então, se você olhar esse emprego que vai ser ofertado no Rio Grande do Norte, ele fica com uma participação efetiva das empresas no Rio Grande do Norte. Então elas não precisam sair daqui do Rio Grande do Norte. Presidente, pelo que o senhor falou agora, parece que o governo sentou com os empresários, mas faltou conversar com o mundo político, com os prefeitos e deputados estaduais. Tanto que esse questionamento em relação ao projeto também tramita na Assembleia Legislativa através de um decreto legislativo. Eu lhe pergunto, os prefeitos apontam perdas da ordem de 86 milhões de reais por ano. Só Natal, em torno de 24 milhões. Não faltou diálogo, não, nessa história toda, antes do decreto? Acredito, e disse aqui anteriormente a você, um assunto tão importante. Eu acho que faltou a Assembleia, os prefeitos e o governo chegaram a um denominador comum. Porque o PROAD não poderia mais acontecer. Havia uma determinação justamente Ele estava expirando, o prazo estava acabando. Né? E a questão federal. Existe uma lei federal que você não permite a questão dos benefícios fiscais da forma como acontecia no Rio Grande do Norte. Que ele era um modelo único no Brasil, que era um benefício financeiro. Tá certo? Ele entrava no orçamento do Estado. O benefício fiscal que foi... Essa é a diferença, inclusive, ao PROED. Isso, hoje, né? Exatamente. Então, quando você imagina que essa discussão que hoje está gerando, eu digo que é mais de cunho político do que financeiro, sabe, Diogo? Porque eu trago a seguinte discussão. Ontem eu disse a um empresário, se a sua empresa faturava 50 milhões e amanhã ela vai só faturar 40, você vai deixar de contribuir para o Estado esse recurso do ICMS. Ora, se há uma diminuição do ICMS, a repartição vai ser menor também. Então, o que os prefeitos estão alegando que vai diminuir esse recurso, se essas empresas que dão emprego hoje forem embora, elas vão deixar de contribuir para o Estado. Então, não vai ter o dinheiro. Então, você vai reclamar de uma coisa que não existe. Eles não estão entendendo? Os prefeitos não estão entendendo? Eu acho que eles estão entendendo. Pura briga política. Eles estão entendendo, eles sabem que isso existe, uma possibilidade real. Agora, tem um cunho político que não quer ser entendido dessa forma. Então, eu já disse à governadora, já disse a alguns prefeitos. Está pesando a eleição municipal no ano que vem? Não tenha dúvida. Isso é uma briga política. Você imaginar que um acirramento onde eu posso deixar que essas empresas vão embora do Rio Grande do Norte. Ora, a Vicunha é uma empresa moderna, ela produz tecidos, ela produz na plataforma de tecelagem, uma das empresas mais modernas do Brasil. O uso dos seus diretores vem aqui e diz, olha, eu vou investir mais 300 milhões no Estado. Ora, na hora que eu recebo uma notícia dessa, é uma ducha de água fria. O que é que eu vou dizer aos meus acionistas? O Aurino aqui do Natal, ouvinte, está perguntando, a isenção de 75% dos impostos já não é suficiente para os empresários? Por que avançar na parte dos municípios? Sem impostos, como teremos investimentos no Estado, no caso, eu acho que faz referência aos municípios. Aurino, você está escutando aí 96, você é ouvinte da 96, vou só dar um exemplo. De hoje, com o Marco Alexandre, estavam comentando aqui a respeito do custo da Previdência do Estado.
Só para você ter uma ideia, a Previdência do Estado sonega do Estado 1 bilhão e 500 milhões por ano. Dinheiro que se deveria ser na área de investimento do Estado. Então precisa ser ajustado. O Estado precisa de ajustes. Na hora que você vem que o governo dá 75% de benefício fiscal, aqui o Estado da Paraíba, o Estado de Pernambuco, o Estado de Ceará oferecem 90%. Então, se essas empresas não estiverem no Rio Grande do Norte, elas estarão facilmente nos estados vizinhos, que são convidadas diariamente a participar nesses outros estados. Então, a forma de atrair, a forma de reter essas empresas aqui no Rio Grande do Norte é com benefício fiscal, não é só aqui no Rio Grande do Norte. Isso não é um assunto só do Rio Grande do Norte, é um assunto do Brasil. Presidente Amaro, a decisão do desembargador Vivaldo Pinheiro em relação a Natal surpreendeu os empresários? Não, eu acho que decisão judicial de hoje tem que ser obedecida, não tenho dúvida sobre isso. Claro que o desembargador ele está cumprindo o seu papel em olhar a Constituição e ver a legalidade. Os departamentos jurídicos, a Procuradoria do Estado, a assessoria jurídica da Federação das Indústrias estão conversando para que justamente a gente possa fazer a contestação, mas isso vai dentro de um trâmite legal, dentro do trâmite da discussão. Eu estou perguntando isso porque dias antes da decisão do desembargador, eu entrevistei aqui o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, e para ele esse assunto já estava resolvido, que não haveria decisão na justiça contrária ao PROED, que o PROED estava consolidado como foi estabelecido pelo decreto. E se eu não me engano, até no mesmo dia saiu essa decisão do desembargador Vivaldo. Para ele, com certeza, foi surpresa. Para a indústria, né, principalmente as empresas que estão aqui no Rio Grande do Norte, há uma grita geral, porque a própria segurança jurídica de hoje, você imagina, nós estamos aí no 11º mês do ano, acabando 2019. Fechando 2019. As empresas trabalham aqui em cima de orçamento, a empresa trabalha em cima de um planejamento onde se faz toda a parte de recursos, pagamentos, investimentos, e você imaginar o que é que eu vou justificar para os meus acionistas, como é que eu tenho um benefício fiscal e eu não tenho hoje só em Natal, né? Porque se a lei ela é abrangente, é o Rio Grande do Norte. Não tem como ter duas tributações, uma para Natal e outra para o Rio Grande do Norte. Então isso gera até um imbróglio tributário, né? Porque não existe mais PROAD, só existe PROED. Então eu acredito que a própria justiça, o próprio tribunal possa se manifestar dentro das manifestações, as manifestações do Estado. O senhor está otimista que esse assunto se resolva esse ano mais não, né? Não, eu acho que vai ser decidido esse ano. Esse ano ainda? Precisa ser decidido, porque as empresas precisam se planejar para 2020. Então, nós temos aí, quando você vê a economia, eu vinha escutando aqui o seu programa, e assim, na hora que você tem a economia dando pequenos sinais de vitalidade, é como aquele paciente que está na UTI e começa a abrir os olhos, começa a fazer pequenos movimentos. Mas às vezes é o suspiro da morte, hein? Não sei, Deus, mas assim, a gente que é otimista, a gente tem que ser otimista para que essa economia retome, Deus. Nós temos um Brasil que tem amplas possibilidades de voltar a crescer. O Brasil se chama a quarta, quinta, sexta economia do mundo, mas o Brasil tem muita vitalidade. Você vê hoje o Brasil abastece o mundo com diversos produtos que precisam estar na parte externa, né, na economia internacional, mas precisa também estar aqui na sua população. Para encerrar essa nossa entrevista sobre o PROED, eu queria que o senhor comentasse sobre a alta do PIB, do Produto Interno Bruto, nesse último trimestre, né? Os analistas econômicos estão prevendo aí, projetando um aumento do PIB para o ano que vem da ordem de 2,3%. É por aí? Eu acredito que nesses sinais de vitalidade que a gente... Você vê, 40 consultorias fizeram uma análise onde o crescimento seria 0,4 e o crescimento deu 0,6, quer dizer, você tem um número que a própria a comunidade de economia não acreditava, e nós tivemos esse crescimento. Eu diria que eu seria mais conservador. Eu acho que a gente
colocar 2020 como um ano de apagar algumas arestas, tá certo, Diógenes? Para que a gente pudesse realmente 2021 voltar a crescer. Quais arestas? Na área política? Exatamente. Eu acho que a parte política atrasa muito, né? Porque fica geralmente a questão da insegurança jurídica, né? Você tem um tema no Brasil que poderia ser discutido em todas as esferas. O senhor está muito otimista, porque num país dividido como esse, assim, tão radicalizado como esse, o senhor acredita que a democracia, se chega a um equilíbrio? Diógenes, meu otimismo é em cima da democracia. Tá certo? A democracia, ela traz esse cenário. Eu acho que é o melhor regime do mundo, mas difícil de se governar, né? Você sabe que existe algumas dificuldades, mas a gente tem conseguido avançar, né? Tem sido votadas algumas reformas, algumas mudanças. Eu acho que isso é o avanço e o otimismo que eu tenho é em função disso, que o Brasil ele é diferenciado do mundo, ele tem um povo diferente, ele tem situações diferentes e a gente vai voltar a crescer. É isso aí, Deus te ouça.